Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esse 23º domingo do tempo comum, mês de setembro, mês da Palavra de Deus, mês em que nos voltamos para a Palavra de Deus e percebemos a centralidade da Palavra de Deus na nossa vida. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 14 do Evangelho de São Lucas, dos versículos 25 a 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Amados e amadas de Deus, Jesus está subindo para Jerusalém e aqui uma grande multidão acompanha Jesus. E o que Jesus diz? Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, e seus filhos, e seus irmãos, e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Amados e amadas de Deus, Jesus mostra aqui a centralidade dele na vida do discípulo e da discípula. É preciso desapegar-se de quê? De pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até da própria vida. Quem não é capaz de desapegar, quer dizer, quem não é capaz de colocar Jesus Cristo no centro e colocar as outras coisas em segundo, em terceiro lugar, não pode ser discípulo de Jesus. Interessante que Jesus é radical. Não pode ser meu discípulo. A condição para o discipulado é colocar Jesus em primeiro lugar. É colocar o projeto de Jesus em primeiro lugar. É colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E continua o Evangelho. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Carregar a cruz, ir atrás de Jesus. O discípulo é aquele que vai atrás de Jesus. Indo atrás de Jesus, ele vai buscando ter as feições de Jesus. Ele vai deixando-se plasmar segundo Jesus. Continua o Evangelho. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Amados e amadas de Deus, Jesus quer dizer que é preciso planejar a vida do discipulado. É preciso ter consciência do caminho que se quer percorrer. É preciso se ter consciência de que, para ser discípulo de Jesus, é preciso ir atrás de Jesus, tomando as feições de Jesus. Continua o Evangelho. Ou ainda, qual rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Amados e amadas de Deus, Jesus diz que é preciso ter consciência aqui. Consciência dos desafios, consciência daquilo que vamos enfrentar. O caminho do discipulado não se improvisa. O caminho de seguimento de Jesus não se improvisa, se constrói, mas se constrói planejando, se constrói tendo consciência das nossas forças e ao mesmo tempo das nossas limitações. E o Evangelho termina dizendo: do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Amados e amadas de Deus, o Evangelho termina colocando diante de nós a questão da liberdade no caminho do discipulado. Renunciar tudo o que tem por causa de Jesus. Amados e amadas de Deus, que possamos ser verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus Cristo no hoje da história, no hoje da caminhada. Que cada um de nós possa verdadeiramente ir atrás de Jesus, assumindo as feições de Jesus, assumindo o jeito de Jesus. E assumindo o jeito de Jesus como discípulos, sermos também missionários, homens e mulheres que testemunham Jesus na vida do dia a dia, que testemunham Jesus nas nossas comunidades,
que verdadeiramente desgastam a vida no seguimento de Jesus. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.